Fala, rapaziada, ligado no nosso canal Revés Goela Futebol Clube. Rapaziada, e foi sorteado os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Mas antes de falar aí como é que ficou os confrontos, tem bons jogos aí, hein? Antes de falar, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, dá aquela compartilhada para dar aquela moralzinha aí pro Pretinho de Bel. Não custa nada, pô, dá aquela moralzinha pro Pretinho de Bel, né? E vamos lá. Primeiro falar logo Vasco Fluminense. Vasco Fluminense mais uma vez vai se enfrentar pela Copa do Brasil, né? Ano passado se enfrentaram na semifinal, agora vai ser nas oitavas de final. Um jogo totalmente aberto, para mim, na minha opinião, não tem favorito. O Fluminense vai mandar, né, vai ter a vantagem de decidir em casa, mas não sabemos aonde vai ser o mando do Vasco ainda, se vai ser em São Januário ou se vai ser os dois jogos no Maracanã. Mas o Fluminense tem a vantagem de decidir em casa. Passando para o próximo confronto, que é Corinthians e Inter. Corinthians e Inter, porra, dois brabos também, hein? Dois gigantes do futebol brasileiro. Esse jogo aí também vai ser encrespado, né? Não tem favorito, para mim, na minha opinião, jogo aberto, né? Tá aberto, é um confronto aberto, não tem favorito. O Corinthians tem a vantagem de decidir em casa, né? Jogando em casa lá, o Corinthians com a Fiel a seu favor, estádio lotado, aquele gramado lindo que tem lá, melhor gramado do Brasil é o do Corinthians. Eu nunca joguei lá não, né? Mas, assim, visualmente, e ninguém reclama, né? Ninguém reclama do gramado lá do Corinthians, né? Grama natural, coisa linda. Pulando para o próximo confronto, Grêmio e Mirassol. O Grêmio vai decidir em casa. Vou falar que o Grêmio deu sorte, hein? Grêmio deu sorte que vai decidir em casa, porque jogar lá no estádio do Mirassol, para encarar o Mirassol lá é complicado, é complicadíssimo, mas o Grêmio tem que abrir o olho também nesse primeiro jogo. Se der mole lá, o primeiro jogo lá em Mirassol, depois para reverter em casa vai ser difícil. E o Mirassol aí tá arrebentando na Libertadores, né? O brasileiro ele tá ali, né? Tá na zona de rebaixamento, mas na Libertadores ele tá arrebentando. Pulando para o próximo confronto agora, que é Vitória e Atlético Paranaense. É um confrontozinho interessante, hein? É um jogo interessante que o Vitória eliminou o Flamengo, né? O técnico do Vitória, o Jair Ventura, ele é muito estrategista, é um técnico muito inteligente, né? E o Atlético Paranaense está aí sendo uma das equipes aí que está brigando lá em cima lá por uma vaga na fase de Libertadores ali, né? No grupo, na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está com um time bom, né? Um time rápido, jogando em casa é complicado, mas a vantagem de decidir em casa é do Vitória. Mais uma vez, né? Contra o Flamengo também, o Vitória decidiu em casa. Mais uma vez, o Vitória tem a vantagem de decidir em casa. E é um confronto aberto. Para mim, né? Uma ligeira, pelo que eu vejo, uma ligeira vantagem assim, para o Atlético Paranaense, que tá jogando um futebol bonito, né? Tem um baita atacante lá, rapaz, Viveiro. Pô, rapaz, aquele cara é muito bom. Aquele atacante lá é muito bom, é difícil marcar. Ele é um centroavante forte, que se movimenta bastante. Então, ali uma leve vantagemzinha aí pro Atlético, né? Mas eu acredito que vai ser um bom confronto. E pulando agora para o próximo, Juventude e Atlético Mineiro. Juventude e Atlético Mineiro. A tendência é aí, porque pelo elenco que tem, é que o Atlético Mineiro leva vantagem, né? Seja o favorito desse confronto com o Juventude, mas o Juventude tem a vantagem de decidir em casa, né? Então, assim, pode surpreender, né? Como o Juventude surpreendeu o São Paulo e conseguiu a classificação. E o próximo confronto é Remo e Santos. Isso daí é um jogo que a gente não pode fazer
prognóstico nenhum, porque a gente não sabe como é que vai estar o time do Santos, se o Neymar vai estar. O time do Santos tá jogando mal a beça. Na Sul-Americana caiu num grupo aí que baba de quiabo, o Santos não conseguiu se impor. Nem jogando em casa, o Santos pegou um time lá que eu nunca ouvi falar, o Santos não conseguiu ganhar. E o Remo também está aí mal também no Campeonato Brasileiro, então esse é um confronto que a gente não pode fazer prognóstico nenhum. Mas o Remo leva a vantagem de decidir em casa. E pulando para o próximo confronto, Cruzeiro e Chapecoense. Aí, a vantagem certamente é do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem a obrigação de se classificar. Porque não menosprezando a Chapecoense, não diminuindo a Chapecoense, mas o Cruzeiro tem um elenco bem melhor do que a Chapecoense. Tem um baita técnico, né? Técnico que já foi campeão brasileiro, já foi campeão de Libertadores, o Arthur Jorge. E o Cruzeiro tem a vantagem de decidir em casa. Mas como o futebol é imprevisível, tudo pode acontecer, né? Vai que a Chapecoense surpreende aí e consegue essa classificação. E para o último confronto, Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras certamente o Palmeiras é favorito para esse confronto, mas o Fortaleza decide em casa, né? Fortaleza decide em casa, então, mas o Palmeiras também tem que se impor também, né? A torcida tá aí meio de orelha em pé aí com a rapaziada do Palmeiras e com o técnico. Assim, eu queria que tivesse mais jogos assim, mais confrontos assim com assim que nem Corinthians e Inter. Eu queria que tivesse mais jogos assim. Podia dar um Cruzeiro e Palmeiras, podia dar um Santos e Atlético Mineiro, podia ter mais jogos. Os jogos ficaram, né, achei que ficaram equilibrados ali, ficou equilibrado, mas eu queria que tivesse mais uns jogos assim, mais, né, os grandes assim, se degladiando, assim. Tô falando, né, de violência não, tô falando de futebol. Eu queria que tivesse assim, né, pra ficar aquela coisa mais, né, mais chamativa, né, aquela tensão legal. Mas tem bons confrontos aí. Beleza, rapaziada? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, né? Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Muito obrigado a todos que estão me seguindo. Quem puder dar uma moralzinha, deixa o seu like. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.